Chegou antes. Ah, tô agitado. Quando eu falo que eu vou participar. Deve estar bêbada. Deve ter tomado. Deve ter comido pão de forma. Isso. Que o Jorginho. Tem açúcar, daí a glicose, bateu lá em cima. Tô elétrica. Isso aí, senhoras e senhores. Estamos iniciando o nosso estudo do Livro dos Médiuns esta noite, 17 de julho de 2024. Estamos mais uma vez sem o nosso extraterrestre. Venho comunicar a vocês que ele me mandou uma mensagem de onde ele foi. Ele foi no planeta para ajudar a construir uma pirâmide, senhoras e senhores. Está lá, trabalhando. Mas Jorginho, como a gente sabe, é uma pessoa já idosa. Ele esquece muitas vezes da hora. Ele acabou perdendo a hora. Ele passou no ponto do disco voador. O disco voador já tinha passado. Isso. Então ele perdeu, mais uma vez, ele perdeu o disco voador das 18 horas. Então não vai estar conosco aqui hoje, senhoras e senhores. Sem Jorginho. Sem Jorginho. Vamos lá. Vamos começar o capítulo 21, influência do meio. Senador, marca bem a influência do meio. Mas tem as outras coisas, não faça que nem o Jorginho, só fixa numa coisa. Então vamos Peso lá. da matéria. Vocês não sabem o peso da matéria. Kardec era um religioso laico. Religioso laico. Mistura 2, 3, 1. Influência do meio. Item 1. O meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. Ou seja, só a influência que ele está falando ali, os espíritos estão ali, aquilo que ele atrai, a reunião que ele está, né? Não começa a cair naqueles contos místicos, ambiente, como que é miasma, acender incenso. Isso é legal. E 2, vamos lá. Os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado, que lhe serve de intérprete, e daqueles que o cercam. Ou seja, quando tem um médium ali, tá com, não é aquela má vontade nossa, mas o cara não está muito treinado, né? Não quer saber muito treinar as coisas, progredir assim, na mediunidade, né? E também daqueles espíritos que estão cercando, mas os espíritos superiores não conseguem vencer isso aí? Sim, quando julgam útil e de acordo com a intenção da pessoa que eles se dirigem. Nós dissemos, os espíritos mais elevados podem alguma vezes comunicar-se por um favor especial, apesar da imperfeição do médium e do meio, mas então esse permanece completamente estranhos ao fato. Ou seja, acontece sem o médium saber, né? O médium pode estar ali nessa má vontade, cercado de não espíritos muito elevados, né? E aí o espírito superior, ele fala, quando é útil, dependendo da pessoa que ele se dirige, ele pode vencer isso aí. O médium nem se tocar dessas coisas, né? E aí quem sabe do meio e dessas coisas é quem está ali e consegue pegar essas nuances, né? Vá, senador. Tudo vai da intenção, né? Se a intenção for de alguma coisa útil, eles vão ajudar. Vamos lá, 3. Os espíritos superiores tentam levar às reuniões fúteis intenções mais sérias. Os espíritos superiores não comparecem às reuniões em que a sua presença é inútil. Eles já nem vão. Nem vão. Aos meios de pouca instrução, mas onde há sinceridade, vamos de boa vontade, mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Mas aos meios instruídos, em que a ironia impera, não vamos.
Neles é necessário tocar os olhos e os ouvidos. E esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que os que se vangloriam de sua sabedoria sejam humilhados pelos espíritos menos sábios e menos adiantados. Ou seja, bem claro, aquilo que não tem utilidade para eles, os espíritos superiores não vão nem aparecer. Uhum. Então, se um médium chega e começa a dar a comunicação, olha, recebi a comunicação, o texto é a coisa absurda, coisa sem pé nem cabeça, e a origem é de algum espírito superior, com certeza o médium foi enganado. Totalmente trapaceado. Vá, Mandinha. 4, né? O acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? Opa! Repita, Mandinha, repita. O acesso... Para cair a mística da cortina fluídica do centro espírita. O acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? Não. Algumas vezes aí ficam, a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam quando estouvados em assembleia de sábios. Então eles entram na casa espírita, né? Mas aí não tem um trabalho sério, né, mano? Vamos falar assim, né? O trabalho sério, segundo Kardec, é essa continuidade de comunicação, de pergunta, resposta e tudo mais, né? A obsessão é uma coisa séria? Se soubesse identificar uma obsessão. O pessoal, qualquer coisa, fala que é obsessão hoje em dia, tá com obsessão. E aí vai lá naquela corrente, lá naquela coisa mística lá, e aí começa a vir ET, começa a vir dinossauro, começa a vir dragão, aí começa a vir um monte de coisa. Não é sério. Então, e aí, coisa séria, instrutiva, tá ligado? Que você pode ajudar os espíritos inferiores que aparecem, mas alguém não vai meter o pé dele, né, mano? Sim. Vamos dizer assim que aqui ele fala, mas se calam como os estouvados numa reunião de sábios, ou seja, se eles veem que eles estão ali meio que assim, um peixe fora d'água, né? Eles ficam quietos. Mas se der brecha para eles vai falar bobagem. E na revista Espírita a gente vê quantas vezes alguns espíritos inferiores estavam lá e ele fala assim, a gente vem aqui para aprender, para a gente poder evoluir também com o que vocês estão discutindo e a gente aprende. Então, imagina você fecha a porta, só vai entrar espírito superior aqui. E esse pessoal que não é adiantado? Porque na casa espírita a gente aprende que não entra, né? Que não tem acesso. Eles não têm acesso à energia. Que lá a gente a cortina fluídica de proteção que não deixa. 282. A barreira fluídica, né? Barreira magnética. Isso. E aí o senador vai lá nos eventos da mocidade, ela fica 3 horas só protegendo o encontro da mocidade. Ó. Segurança. Deus me livre. 232. Seria um erro acreditar que seja necessário ser médio para atrair para si os seres do mundo invisível. Grava esse negócio pro Jorginho, pelo amor de Deus. O espaço está povoado deles. Temos incessantemente em torno de nós, aos nossos lados, nos veem, nos observam, misturam em nossas reuniões, seguem-nos ou afastam de nós. Um momentinho, calma aí, estão chamando aqui, professor, calma aí. Voltei que eu tô aqui na parte externa de casa, que o friozinho não tá tão assim. Vamos voltar, né? Começa do começo, vai. 232. Isso mesmo. Seria um erro acreditar que seja necessário ser médio para atrair para si os seres do mundo invisível. O espaço está povoado deles. Temos-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, e nos veem,
nos observam, misturam-se em nossas reuniões, seguem-nos ou afastam-se de nós, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada contribui para isso. Grita para o Jorginho isso. Ela é apenas um meio de comunicação. De acordo com o que vimos sobre as causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos ser cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, conforme seja ele elevado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreender-se-á qual o gênero de espírito que deve dominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espíritos que preferentemente se reúnem em torno deles. Já vimos aqui, acabou com a magia, o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, e que mediunidade não atrai espíritos, que a mediunidade é só um negócio. Aquele negócio do Jorginho, de... Como que ele falou na reunião passada mesmo, o senador Ai, não lembro. Ele acha que é tudo uma mística o negócio. Nossa, isso não é porque você mede, você vai ficar atraindo, né, mano? Que nem nós vimos aqui. Não, a mediunidade não atrai, é só apenas um instrumento. É que nem caneta. Se a gente não é escritor, a gente nunca vai pegar numa caneta para escrever. Se a gente for escritor, vai pegar na caneta para escrever. É a mesma coisa. Ele acha que o médium ele vai atrair espírito só se o médium é bom, só espírito bom. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Senador, pode ir. Esse parágrafo é seu até o 233. Partindo desse princípio, imaginemos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, interessados apenas em seus prazeres. Quais seriam os espíritos que de preferência estariam entre eles? Não serão seguramente os espíritos superiores, pois que os nossos sábios e filósofos não iriam passar entre eles o seu tempo. Assim, toda vez que os homens se reúnem, há entre eles uma reunião oculta de simpatizantes de suas qualidades ou de suas imperfeições. E isso sem qualquer ideia de evocação. Sem a gente pensar. Uhum. Admitamos agora que eles tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível através de um intérprete, ou seja, de um médium. Que espíritos responderão a seu apelo? Evidentemente, os que lá estão predispostos a isso e que nada mais buscam do que uma ocasião favorável. Se numa reunião fútil se evocar um espírito superior, ele poderá atender dando uma comunicação orientadora, como um bom pastor que se dirija às suas ovelhas desgarradas. Mas se não se vê compreendido nem ouvido, vai-se embora, como também o farias em seu lugar, e os outros têm um campo livre. Aqui a mística toda cai, né? Que eu falei que é só a gente ver, todo mundo para ele prova de expiação. E é só ver os espíritos de cada planeta, de cada país, você vê o que tem ali, cara. Você vê como que é o Brasil. Então, esses monte de comunicações ditas mediúnicas ali, só vem de espírito que gosta de, tipo assim, ou de zoar, ou de tirar proveito das pessoas, tá ligado? Tá tudo aí. Aí acaba que era magia, Brasil, coração do mundo, missão evangélica. O que ele coloca aqui é a mesma coisa que nós faríamos se nós, aqui no nosso meio encarnado, nós faríamos. A gente vai numa reunião de gente que só está pensando em fazer coisa errada? Uma reunião de malfeitores? Afinidade, exato. É afinidade nossa.
Verdade. A gente pode até ir, se for convidado por alguém, e chegar e falar, olha, gente, vocês estão aí no caminho errado, vocês vão se lascar. Aí o povo xinga a gente, o que você faz? Você vai embora, dá as costas e vai embora. Deixa esse povo, eles querem se lascar? Deixa eles se lascar. É a mesma coisa os espíritos. É verdade. Quer dizer, os espíritos que estão em torno de você, aqueles que têm afinidade com as ideias que você estão pensando em fazer. Você pode evocar, como ele colocou aqui, um espírito bom. Ele vai dar um conselho. Ninguém deu bola, ele vai ficar perdendo tempo. É prático, é praticidade. Vou perder tempo para quê? Vou em busca de Sempre algo que eu possa infinito, né? colaborar. São espíritos, segundo a Mandinha, suecos. Sueco. Fala o dia, se não deu, vambora, tchau, tchau, não vamos ficar à toa nessa conversa aqui, não. Com certeza. Vamos ser prático objetivo, né? Isso. Agora imagine que tipo de espírito que tem aqui no Brasil, né? Nossa. Vai, Amandinha, 2, 3, 3. Não basta sempre que uma assembleia seja séria para ter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que não riem jamais e cujo coração, por isso, não é mais puro. Ora, é o coração, sobretudo, que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses conversam com os que lhes são semelhantes, que não hesitam em nos enganar, e frequentemente lisonjeiam nossos preconceitos. Pode parar, Mandinha, eu continuo, mas só basta aqui, ó, não ser o outro mito lá da casa espírita, né? Não, que aqui é um trabalho e que não vai entrar, só vai ter espírito de ordem elevada. Primeiro parágrafo já matou isso aqui, né? Que nem sempre precisa, tal. Há pessoas que nunca riem, cujo coração nem por isso é mais puro. Por isso que os espíritos conseguem enxergar. Não adianta ter aquele monte de médio ali naquelas reuniões mediúnicas, mas cada um está preocupado com outra coisa. A tiazinha que não queria nem estar ali, o tiozinho que só fica dormindo, o outro que fica dando umas comunicações nada a ver, que está vendo ET, que está vendo dinossauro. Os espíritos sérios tem uma intenção, vamos ajudar, mas não basta. Como que é o ditado, senador? De boa intenção, o inferno está cheio. Tá cheio. Assim. É isso mesmo. E aí, assim, ó, em nenhuma condição moral, nenhuma condição moral exclui as comunicações de espíritos. É o que a gente está tentando explicar para o Jorginho semana passada. Tá? Que o Jorginho, na semana passada, era assim, ó, uma das coisas do médium é a condição moral. Aí o Jorginho, não, mas o médium moralizado só vai atrair. Esse Jorginho, isso aqui, ele está falando só um dos aspectos, mas tem todos os outros aspectos. Você não pode pegar só essa parte. Primeiro, que médium, quando Kardec falou assim, médium, o que é raro para vocês aí são os médios bons, o que é menos enganado. Vocês são tudo espírito de terceira ordem, vocês vão estar no terceira ordem, o que vai estar na sua volta é terceira ordem. Então aí vai ter várias coisas, assim, a gente é tudo um espírito de terceira ordem. Mas se a gente tiver boas intenções, eu quero estudar, eu quero aprender, os espíritos vão ver assim, é um rapazinho que não é lá essas coisas, né, mano? Mas tá ali, tá querendo, tá se esforçando. Tá dando umas tropeçadas, mas tá se esforçando. Aí que tem a simpatia, que eu expliquei pro Jorginho, tirando essas coisas de vida passada, que Jorginho é tudo vida passada, né? Assim, você sente simpatia por algumas pessoas que você nunca viu na vida. Só da pessoa conversar um pouco, é a mesma coisa, os espíritos conseguem ver isso, ter simpatia por nós, só de ver, sondar, é um espírito estourado, mas, tá tentando fazer o dele, tá ligado? Tá tentando ser mais, estudar. Não é que é só uma questão só, que o Jorginho se prende só uma coisa e esquece o entorno das coisas. Sabe, senador? Aí ele passa aquele negócio, né? O médium, ele tem que ser uma pessoa disciplinada, não pode comer carne, não pode beber, não pode fumar, que não sei o quê. E tá claro aqui tá falando muito claramente que isso não tem nenhuma relação com a comunicação mediúnica. Olha só. E nem
condição moral. Você pode ter pessoas que fumam, bebem, são pessoas honestíssimas, e você tem o abstêmio, que é um salafrário. Né? Aí eu dei o exemplo do Hitler, que não comia carne e vivia uma vida frugal. Aí ele não aceita isso como exemplo, né? É para mostrar que a condição material da pessoa não tem nada a ver com a moral e nada a ver com a condição, com a possibilidade de comunicação mediúnica. É que nem nós vemos aqui, por que o Jorginho se perde esse negócio? Porque ele já criou aquele sistema dele, que se você estiver comendo a carne animal, ou se você tomar uma cerveja, ou se você fumou, isso vai impregnar no seu perispírito, não vai ter união com o perispírito, do espírito comunicante, que é toda uma mística que é do cenário brasileiro só, isso aí. Tanto que nós vemos assim, a faculdade de mediúnica em nada contribui, é apenas um meio de comunicação. Então, essas viagens na maionese do Jorginho, tá ligado? E a gente perdeu tempo, uma meia hora só discutindo esse negócio. É só uma. Agora vou eu, vai. E aí você vê a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas essa influência não se exerce como pretenderam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos, como conhecemos hoje, e antes que as experiências mais concludentes tivessem vindo esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque esta opinião se reflita no espírito do médium como no espelho. É porque tende convosco espíritos que vos são simpáticos para o bem, como para o mal, e que são inteiramente da mesma opinião. O que prova é que, se tens a força para atrair vós outros espíritos diferentes desse que vos cerca, esse mesmo médium vai usar convosco uma linguagem inteiramente diferente e vos dirá coisas muito distanciadas do vosso pensamento e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto houver mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de se instruir, sem segunda intenção. Aí a gente vê que, na verdade, falta estudar Kardec mesmo, né? Tudo que a gente escuta dentro do centro há muito tempo, né? Ali que é uma religião, né, cara? Desde o começo a ideia é formar uma religião e ter seus sacerdotes, seu credo, tudo mais. Tá? Por mais que ele fale que não, que a gente não tem tudo. E é uma coisa dominante aquele negócio, que traz influência, traz dinheiro. Então ali é mais uma coisa dos homens, né? Uhum. Sim. Eu achei interessante que ele coloca aqui, ó. Vemos assim a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas essa influência não se exerce como pretendiam algumas pessoas quando ainda não se conhecia como hoje o mundo dos espíritos, e antes que as experiências mais decisivas tivessem esclarecido as dúvidas. Ou seja, hoje fica muito claro que aquelas manifestações espíritas primitivas lá da época da Grécia Antiga, das pitonisas, né? Vamos dizer assim, a mediunidade oracular, né? Os romanos viam os pássaros voando e para eles era um sinal dos deuses, né? Era uma mensagem, né? O movimento dos animais. Tinha os arúspices, né? Que eles sacrificavam o animal e nas entranhas do animal, dependendo da situação, também era uma mensagem dos deuses. Então hoje a gente percebe que não tem nada a ver isso. Isso é coisa lá daquelas concepções em que o mundo espiritual manipulava as coisas do mundo material, e hoje a gente vê que isso não tem absolutamente nada a ver.
É um mito que se criou naquela época pelo desconhecimento. Só que a gente percebe que hoje tem muita gente que ainda tem um pouco dessas ideias de que o mundo, né, os espíritos manipulam uma porção de coisas, e a gente vê aqui que não. Mas isso é por quê? As literaturas, né? Literatura de André Luiz, Ramatiz, etc, etc, coisas que vêm do Oriente, né? Concepções do budismo, do hinduísmo, que a gente assim respeita como crença e religião, mas a gente não pode transportar essas crenças para dentro do espiritismo e misturar as coisas como se fossem verdades, sendo que a doutrina já está esclarecendo o que é e o que não é. Então, o problema é esse. Senador, agora uma provocação para o senhor fazer dever de casa, senador. Para você e para a Nandinha. Se estamos aqui vendo isso aqui, né? Porque se tomarmos cada povo, lá o 232, né? Se tomarmos cada povo em particular, podemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espírito que preferentemente se reúnem em torno deles. E a gente já cansou de falar aqui, já deu exemplos vários como a Suécia, a Finlândia, de espíritos melhores que nós aqui, né? São mais adiantados, um pouco mais moralmente que a gente, né? E que a gente tem ali, é que o Jorginho está aqui, eu queria fazer a provocação para o senhor Jorge, porque aí você tem os espíritos, como assim, pô, se os espíritos estão lá, e que o senador também fala isso, ó, a ideia de religião não entra no meio político, a grande maioria desses povos nem tipo, são ateus, até que nem o senador coloca, né? Mas eles conseguem chegar num ponto que há mais uma igualdade, o pessoal gosta de morar ali, são felizes, né? E aí essa mística brasileira, que nem negócio, quando vai falar de aborto, legalização de droga, aqui fica até espírita, não, mas pegue tal coisa aqui do livro. Ué, e aqueles espíritos que estão lá ajudando a se meter no dia a dia ali daqueles países, será que estão contra Deus, estão contra essas coisas aí? É uma ideia muito religiosa nossa, espírito, de ver as coisas. Tá ligado? Você pega um povo desse ali, está sendo associado pelo menos por bons espíritos, porque cada vez a desigualdade sociais, um monte de coisas aí vão diminuindo. Então, se um país permite um aborto ali assistido, ou até mesmo um assistido não é, uma eutanásia assistido, dependendo, estão indo muito contra Deus, estão chamando os seres, o mal está dominando, então a gente precisa largar dessa coisa religiosa de mas está aqui no meu, isso aqui é importante. Não sei se vocês entenderam a provocação que eu queria fazer, principalmente para o Jorge, que ele fica ali. Nossa, se ele tivesse aqui, ele ia ficar meia hora falando isso aí. Eu penso assim, que é tudo uma decisão individual das pessoas. Né? Estamos careca de saber, embora a maioria dos espíritos ainda não percebeu isso, o espiritismo é uma doutrina autônoma. É aquilo que eu lembro que eu li nos livros do Paulo Henrique Figueiredo, que isso me marcou bastante. Doutrina espírita é uma doutrina autônoma. Ou seja, cada um é senhor de si. Cada um determina a sua vida e acabou. As outras religiões, catolicismo, muçulmanos, evangélicos, seja o que for, são doutrinas heterônomas, ou seja, não é você que faz a lei, é os outros que fazem a lei para você. Então, os outros que controlam as decisões da sua vida. E o Espiritismo coloca muito claro, é você que decide a sua vida. Então, se lá na Suíça, se tem uma legislação que permite a eutanásia, a pessoa está em estado terminal, vai morrer daqui a um mês, a pessoa está com dores atrozes, a pessoa vai se submeter a isso aí, é decisão dela, é direito dela. Não temos que ficar intrometendo nisso. Se alguém chega para mim e fala, olha, minha vizinha aqui,
ela foi estuprada e ela quer abortar. Ah, mas é um crime aos olhos de Deus, não sei o que. Isso é uma decisão dela. Uhum. Se ela quer fazer ou não quer fazer, isso é uma decisão dela. Nós não temos que ficar se intrometendo nisso. Então, Eu não obrigaria ninguém, eu não obrigaria nenhuma mulher a ter um filho fruto de uma violência se ela não quer. Exatamente. E aqui É isso tem um que a grande pessoa tem que mal entender. que eu já falei aqui, principalmente do senador, esse negócio de bancada evangélica, tem até dito espírita. Nossa, Não tinha que misturar religião com política no Brasil. Aí quando vai discutir aí sobre o negócio de aborto, vem todo mundo, até espírita. Oh, mas ó, na pergunta tal, é como se a gente querendo impor a nossa crença para todo mundo. Tem que tirar essas coisas, tem que ser o debate entre nós, pessoal. Tira a religião, tira qualquer crença. Vamos debater aquilo que é melhor para a população. Esquece esse negócio. Que Deus vai punir, que Deus vai, pelo amor de Deus. Agora vamos entrar no capítulo 22, que aqui tem um grande capítulo que o pessoal chiquitista aí, né, mano? O Jorginho não vai estar aqui hoje, né, mano? Senão ele ia estar se revelando aqui, que cai em terra aquela ideia de ficar dando passe em animais. Aqui cai por terra essa coisa que tem no Brasil e que está nos livros do André Luiz, principalmente no Conduta Espírita, que é um capítulo lá, os animais, que ele fala para usar tudo que é para usar nos homens, usar os animais, aí levar o passe para os animais. Aqui a gente vai ver que não tem nenhum... É um erro grotesco que a gente está fazendo isso. Isso aí é por isso que eu falei assim, em Kardec não tem passe, tinha um negócio, o magnetizador, os passes magnéticos, era totalmente diferente, era tempo que ficava magnetizando a pessoa ali, dependendo do grau que essa pessoa tinha de magnetismo, né? E aqui a gente vai ver que não se pode dar passe em animais. E é perigoso até, dependendo se a pessoa realmente tem um poder magnético forte, pode até fazer mal para o animal. Levar à morte. E por falta de conhecer Kardec, as coisas, aí fica essas coisas muito loucas. Vai, senador, vá, você comece. Vamos lá, capítulo 22, mais conhecido como XXII, da mediunidade nos animais. Jorginho ia adorar começar a fazer esse... Tá perdendo, Jorge. Não, tá ganhando, senão a gente não vai conseguir sair nem do capítulo. No final do ano a gente termina o capítulo. 234. Os animais podem ser médiums? Frequentemente se tem proposto essa questão, e certos fatos pareciam respondê-la afirmativamente. O que, sobretudo, tem dado motivo a aceitá-la são os notáveis indícios da inteligência de alguns pássaros educados pelo homem, que parecem adivinhar o pensamento e chegam a tirar de um maço de cartas as que correspondem exatamente ao pedido feito. Observamos essas experiências com especial cuidado, e o que mais admiramos foi a arte que se teve de desenvolver para a instrução desses pássaros. Não se pode negar que eles possuem uma certa dose de inteligência relativa, mas devemos convir que, na circunstância aludida, sua perspicácia ultrapassaria de muito a do homem, porque ninguém se pode vangloriar de fazer o que eles fazem. Seria mesmo necessário, para certos casos, supor que eles possuem um dom de segunda vista, superior ao dos sonâmbulos mais clarividentes. Sabemos, com efeito, que a lucidez é essencialmente variável e está sujeita a frequentes intermitências, enquanto entre esses pássaros seria permanente e funcionaria, no caso, com uma regularidade e uma precisão que não se encontram em nenhum sonâmbulo. Numa palavra, ela jamais lhe faltaria. A maioria...
Pode ir, senador. Termina esse A parágrafo. maioria das experiências que presenciamos assemelham-se às práticas dos prestidigitadores. Não podiam deixar dúvidas quanto aos meios empregados, particularmente o das cartas preparadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular os truques empregados, sem o que o efeito não seria atingido. Mas, embora assim reduzido, o caso não é menos interessante, pois resta sempre a admirar o talento do instrutor e também a inteligência do aluno, porque a dificuldade a vencer é bem maior do que se o pássaro só tivesse de agir através das suas próprias faculdades. Conseguir que ele faça coisas que excedem os limites do possível para a inteligência humana é provar, por esse mesmo fato, o emprego de um processo secreto. Aliás, é inegável que os pássaros só atingem esse grau de habilidade após algum tempo de cuidados especiais e perseverantes, que não seriam necessários se sua inteligência bastasse para levá-los aos resultados. Não é mais extraordinário ensinar-lhes a tirar cartas do que habituá-los a cantar ou repetir palavras. Aconteceu o mesmo quando a prestidigitação quis imitar a segunda vista. Levava-se o sujeito ao extremo para que a ilusão fosse mais durável. Desde a primeira sessão a que assistimos, nada mais vimos do que uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando ignorância das condições mais características dessa faculdade. Aqui Kardec já começa demonstrando, né? Uma coisa é o homem, outra coisa é os animais. Esses animais, é a mesma coisa quando você tem um circo de animais assim, na cidade, né? Que antes de colocar ou para aqueles parques aquáticos que se tem no mundo afora, antes de colocar o animal para fazer qualquer truque, esse animal vive durante anos sendo treinado para ele poder se apresentar em público, para não ter falha. É o que Kardec está falando, assim, ó, esse espaço que o pessoal falava que tinha mediunidade, porque ele parece que enxerga a carta, que é para tirar o que está escrito atrás da carta. Tá? Aí faltam os conhecimentos básicos do espiritismo. Uma coisa é a alma do animal, outra coisa é a alma do ser humano. Os espíritos falam assim, ó, o princípio inteligente do animal, ele só se reconhece no corpo, ele só tem consciência de si no corpo. Fora do corpo ele não existe animais na erraticidade, porque ele não tem consciência de si, ele não pensa, ele não consegue agir. E aí aqui você quer dar uma inteligência para esse, que nem um homem que é dotado de segunda vista, alguns médicos conseguem ter essa faculdade, mas sempre tem intermitência, nunca, por isso que eu falei, ninguém nasce médio, morre médio a vida inteira. Se nem não consegue isso, porque os animais vão conseguir isso a vida inteira, tá ligado? Não é característico. Kardec vem pontuando isso, ó. Só esse primeiro parágrafo, para quem é sério, quer estudar, já vê que não toda essa mística vai por água abaixo, né? Comentário, senador? Então não tem animais na erraticidade. Nenhum. Aqui ele deixa claro que quando o animal faz esse tipo de coisa, é porque ele já foi ensinado. Ele já foi condicionado a fazer isso aí. Então não é que ele vê coisas além da matéria. Não tem nada a ver, ele foi condicionado a fazer esse tipo de coisa. Igual aquele passarinho, né? Você abre a gaiola, ele vai lá, pega um papelzinho com uma mensagem. A maioria das mensagens que está ali é coisa óbvia, que todo mundo, que qualquer um que recebesse aquela mesma mensagem, se aplicaria aquela mesma mensagem para ele. São coisas óbvias. Então aí, o passarinho viu, nossa, mas a mensagem é tão óbvia, se aplica a qualquer um. É que nem quando a gente está assistindo os vídeos Colos e Massa, essas reuniões aí, mediúnica brasileira, não, aceite Jesus, siga a luz. Mas é conselho genérico. Faz mal? Não. Faz bem? Então, faz, mas não tem eficácia, tá ligado? É uma coisa, essas mensagens não tem eficácia
palpável. Assim. E aí, quando você pergunta, Landinho, se no plano espiritual não tem animal, não tem, porque se tivesse de passarinho, de cachorro, as coisas mais agradáveis a nós humanos, Deus estaria sendo injusto com os peixes. É verdade. Nenhum romance fala de peixe, de elefante, de negócio, de barata, de inseto. Cadê esses bichos? Então tem uma predileção. Para esses não. Então não. Dá, Mandinha, o seu parágrafo, por favor. Agora sou eu. 235. Seja como for, em relação às expectativas acima, a questão principal não ficou menos intacta em relação a um outro ponto de vista. Porque, do mesmo modo que a imitação do sonambulismo não impede a faculdade de existir, a imitação da mediunidade, por meio de pássaros, não provou nada contra a possibilidade de uma faculdade análoga entre eles ou entre outros animais. Trata-se de saber, pois, se os animais são aptos, como os homens, para servirem de intermediário aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Parece-me... Trata-se, portanto, de saber se os animais são aptos, como os homens, para servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Bora, Mandinha. Parece mesmo bastante lógico supor que um ser vivo, dotado de uma certa dose de inteligência, seja mais apropriado para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Não obstante, é o que não ocorre. Isso, que ele está falando, mas ali tem uma certa inteligência, coisa que a cadeira não tem, assim. Não é bem isso, né? E aí, vamos lá. Isso aqui eu vou dividir porque é a comunicação do Erasto, né? Aí eu vou dividindo entre nós. 236. A questão da mediunidade dos animais encontra-se completamente resolvida na dissertação seguinte. Ou seja, completamente. Não tem, mas completamente. Feita por um espírito cuja profundeza e sagacidade podemos apreciar através das citações que já tivemos a oportunidade de fazer. Para bem compreender o valor de sua demonstração, é essencial reportar-se à explicação dada por ele do papel do médium, do humano, nas comunicações e que reproduzimos mais acima, item 225. Só lembrando que o médium precisa ser instruído. Se for iletrado é mais difícil, tem a condição moral, tem a condição do ambiente, tem uma série de coisas, né? Essa comunicação foi dada em consequência de uma discussão que ocorrera sobre esse assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos à mensagem. Abordo hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos, entre parentes, Jorginho. Jorginho Calaz seria na Sociedade Espírita Parisiense. Ele acha, em virtude desse axioma, quem pode o mais, pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e os outros animais, e deles nos servir nas nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou antes em lógica, pura e simplesmente um sofismo. Vós animais, dizer, vós animais de animar, de animação, não animais. Dizer, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano, ar fortiori, expressão latina com mais forte razão, né? Deve animar a matéria já animada, e notadamente os pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo, isso não é assim. Não pode ser assim. Vai, senador, lê os dois próximos. Vamos de 2 em 2. Primeiro, ponderemos bem as coisas. O que é um médium?
é o ser indivíduo que serve de intermediário aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer espécie que seja. Há um princípio que, disso estou seguro, é admitido por todos os espíritas, o de que os semelhantes agem através dos semelhantes, e como os seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados, ou não? Seria preciso repetir isto sem cessar? Pois bem, eu o repetirei ainda. O vosso perispírito e o nosso são tirados do mesmo meio, são de natureza idêntica, são semelhantes, numa palavra. Possuem ambos uma capacidade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que permite a nós, espíritos e encarnados, pôr-nos muito pronta e facilmente em relação. Enfim, o que pertence especificamente aos médiuns, a essência mesma de sua individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expressão, uma força de expansão particular, que anulam neles toda possibilidade de rejeição, estabelecendo entre eles e nós uma espécie de corrente ou de fusão, que facilita as nossas comunicações. É de resto essa possibilidade de rejeição própria da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria dos que não são médiums. Aí ele está falando, ó, semelhante atrai semelhante, nisso nós estamos certos, né? Então a gente vai usar de quem? E aí ele vai falar assim, e o espírito, que é a parte principal, né? Que é onde os espíritos conseguem envolver qualquer coisa para fazer, para animar um celular para ele andar sozinho, precisa do perispírito, do negócio para animar e para se combinar com do espírito do médico. Então, o perispírito nosso, o perispírito do ser que está encarnado aí, é o mesmo, é tirado do mesmo lugar. Então, há simpatia dessas matérias, né? Se a gente for fazer uma analogia, uma coisa, você pega um eletrodoméstico que é 220 e vai ligar numa tomada 110. Não vai funcionar. Ou pegar um eletrodoméstico 110 e ligar no 220, vai queimar. Então tem que ser igual, a mesma voltagem. Tem que ser vamos dizer assim, em termos de analogia, é mais ou menos isso que funciona. Não adianta querer mediunizar o animal, você vai matar o animal. Como já foi exposto, inclusive, em outra parte para trás aqui, já foi colocado dessa forma. Então, essa história de ficar envolvendo os animais com mediunidade aí, você vai causar problema para eles, coitados. Vai, Amandinha, você agora. Os dois próximos é seu. Os homens são sempre levados a tudo exagerar. Uns, e não falo aqui dos materialistas, recusam uma alma aos animais, e outros lhes querem dar uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Por que querer assim confundir o perfectível com o imperfectível? Não estejais convencidos. O fogo que anima as bestas, o sopro que as faz agir, mover e falar em sua linguagem, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se misturar, se unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, esse rei da criação. Amandinha, só dá um tempinho. O seu tá escrito lá em cima, Vespas? Bestas. Bestas? É que o meu tá animais. O meu tá animais também. É que assim, os homens são sempre levados a tudo exagerar. Uns não falam aqui dos materialistas. Recusam uma alma aos animais. Até aquelas pessoas religiosas recusaram os espíritos aos animais. E outros querem dar uma alma, assim, por dizer, semelhante à nossa, tipo Jorginho, né? Por que querer, desse modo, confundir o perfectível com o imperfectível? Não
Não, fiquei convencido. O fogo que anima os animais, o sopro que o faz agir, mover e falar na sua própria linguagem, ou seja, o princípio inteligente ele não possui quanto ao presente qualquer aptidão para se mesclar, para se unir, para fundir-se com o sopro divino, a alma etérea, o espírito numa palavra que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, esse rei da criação. Então, é que eu entendi vespas, ainda está escrito bestas, né? Bestas. Eu achei meio estranho também, sei lá. Aí tá. Posso terminar aqui? Ora, Continue, vai. Eu só para. ora, o que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres não é essa condição essencial de perfectibilidade? Pois bem, reconhecei, pois, que não se pode assimilar ao homem, único perfectível em si mesmo e em suas obras, nenhum indivíduo de outras raças vivas sobre a Terra. Ou qualquer outra coisa. Homem é homem, outra coisa é outra coisa. Não se pode se negar, não se pode. Vai, Amandinha, continua, que depois eu vou. Tá. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e o comensal do homem, é perfectível por si mesmo e por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria sustentá-lo, porque o cão não faz progredir o cão, e aquele dentre eles, que é o melhor adestrado, é sempre adestrado por seu mestre. Desde que o mundo é mundo, a lontra constrói sempre seu abrigo sobre as águas, segundo as mesmas proporções e seguindo uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas não construíram jamais seus ninhos de modo diferente do que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais antes do dilúvio, como um ninho de pardais da época moderna, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de fibras de ervas e resíduos, recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, essas pequenas repúblicas caseiras, jamais variaram seus hábitos de abastecimento, seu comportamento, seus costumes, suas produções, enfim. A aranha tece sempre a teia do mesmo modo. O que ele vem falar, né? Fala assim, ó, pega o começo do homem aí, da onde que ele saiu e da onde que ele chegou. Ele é perfectível. Os outros animais continuam fazendo as coisas do mesmo jeito. Eles não têm uma linha de progressão. Ninguém vai assim, o cão vai ajudar o outro cão a ser mais inteligente, a se organizar. Não, vamos aqui, que nem a revolução dos bichos, né? Vamos dizer assim. Um fica ajudando, vamos tomar conta aqui da fazenda, as coisas não existem assim. Então não existe ali nos animais uma linha de evolução. Se o Jorginho tivesse aqui, nós já estávamos perdidos. Meu Deus, para começar uma discussão. Então, não tem nos animais que você vê em qualquer espécie. Teve um animal que começou em tal lugar e foi parar em tal lugar. O passarinho que fazia casinha assim, 50 mil séculos depois, está fazendo a casinha assim agora. Está diferente. Não existe. Então, não tem uma evolução ali. Se Jorginho tivesse aqui, a gente ainda estava no primeiro parágrafo. Com certeza. Agora sou eu, né? Ou você quer comentar, senador? Não, eu acho que aqui o texto está muito claro. Ele está colocando aqui nessa parte, nessa introdução aqui, claramente uma diferença entre aquilo que anima os animais e aquilo que anima os homens. É totalmente diferente. Então ele já está preparando o terreno. Olha, é diferente as coisas. Homem é homem, animal é animal. Ele não está colocando, porque toda vez que a gente fala nessas diferenças, o Jorge se dói porque ele acha que nós estamos rebaixando os animais, nós estamos colocando os animais abaixo. E que assim ninguém vai parar de comer carne, tá ligado? Porque... ele tem que entender assim, a criação foi feita dessa forma. O princípio inteligente que anima os animais não é o mesmo que anima os homens. Ele está fazendo uma clara distinção. Ele não está colocando um pior que o outro,
Não está colocando os animais como injustiçados ou como um objeto que a gente deve perseguir, matar para comer. Isso faz parte da humanidade. Quando a humanidade entender que os animais também faz parte do mundo e devem ser respeitados, isso é uma questão moral do ser humano. Agora, não é por causa disso que daqui a 1000 anos a gente vai estar dialogando com os animais, o cachorro vai estar falando com a gente. Então, ele tem umas ideias ainda bastante complicadas. Porque que tem aquela ideia que nós já discutimos, foi assim, até o próprio livro dos Espíritos, foi assim, ó, vida inteligente a partir do reino animal. Mas isso quer dizer também que não vai evoluir, que isso evolui para o plano. Os espíritos assim, ó, a gente não sabe como que é o princípio das coisas, a gente não sabe como que o espírito humano é criado. O Jorginho já tem toda a tese dele, que começa no mineral. No mineral não tem inteligência, não tem nada ali. Não passa pelo vegetal, passa pelo animal. No curso espírita a gente aprende que vai evoluindo assim. E no Kardec não tem nada disso. E aí cai nessa parte de animal, cai do homem. E aí que o último estudo que nós fizemos lá, que tem um grande obstáculo nesse negócio, se a gente pegar, que nem a gente viu aqui, ó, que os animais não têm uma evolução. Então, como que ele evolui, então? Se a andorinha faz o ninho do mesmo jeito, a barata vive do mesmo jeito há zilhões de anos. Onde que está a evolução? Como que esse bicho vai virar um ser humano? Que é o que o Jorginho quer, né? E não estou falando que não seja possível, mas a Kardec, para os espíritos acreditados, assim, ó, a gente não vai entrar nesse mérito porque não é coisa dos seus conhecimentos. Vocês têm que adquirir outra faculdade para poder... E aí ele vai falar assim, então, se vamos imaginar um cachorrinho que vai evoluindo, que nem o Jorginho pensa, evolui, como, né? Não sei. Evolui, e aí vira um espírito humano. Agora eu vou pegar o espírito do gatinho, evolui. Ah, o espírito de um peixe, evolui, e vira o espírito. Aí ele vai assim, já começa errado pela base, porque Deus está sendo injusto, porque ele fala que o livro dos espíritos trouxe que Deus cria o espírito humano simples e ignorante. Se ele evolui dos animais, cada animal vai chegar nessa parte com um processo de evolução diferente. Cada um não vai estar no mesmo nível de simplicidade e ignorância. Já vai ter quem adota esse sistema, já tem um grande erro nesse aí, porque não estão saindo da mesma origem, tá ligado? Estão sendo criados simples e ignorantes. Cada um já está trazendo uma bagagem em si. Então, assim, isso é um grande que o pessoal não entende essas coisas. Começa a aceitar essas fábulas aí e não pensa, não é racional nesse sentido. Se for assim, cada espírito não é criado simples e ignorante, então, que nem foi dito. Porque como é que eles vão explicar? Se considerar a hipótese de que o princípio inteligente dos animais possa se transformar num espírito, encarnar entre os humanos, se nós considerarmos que possa realmente existir essa hipótese, né, como se dá isso? Nós não temos como explicar, né, esse procedimento. Seria a mesma coisa se a gente pudesse voltar a 1 milhão de anos atrás, lá na época do Homem das Cavernas, mostrar uma lanterna para um Homem das Cavernas, olha, tem a luz aqui, ó. E aí ele vai perguntar, como é que ele vai perguntar para nós, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai explicar para ele como é que faz uma pilha, por exemplo, elétrica? Como é que faz uma lâmpada? Não tem como explicar, ele não tem palavras no linguajar dele para explicar como é que faz isso. Então eu penso que assim, se existe essa hipótese, nós ainda não temos conhecimento suficiente para entender essa transformação, se é que ela existe. E aí os espíritos falam assim, ó, vocês que estão indo no terceira ordem aí, Deus não vai revelar tudo. E aí o Jorginho vai falar, não, mas a gente tem que pesquisar. Eu falei assim, Jorginho, mas pesquisar, que nem Kardec fez, ninguém fez. O que você está fazendo é pegar livro de André Luiz, coisa que defende essa tese, e achar que isso é estudo. Isso não é estudo. Você está criando um sistema que os espíritos vão falar assim, ó, o princípio das coisas está vedado para vocês. Só mais para frente, em outros mundos, quando a gente atingir certo grau de evolução, que a gente vai saber as coisas. E ele já tem um sistema todo fechado, e aí ele fica num ciclo vicioso que não sai mais, né? E aí, vamos embora.
ele entra num beco sem saída, e aí, quando a gente mostra para ele que essas ideias não batem com a doutrina, ele busca argumentos de todo tipo para poder justificar o que ele pensa, né? Então não tem como a gente criar ideias se a própria doutrina não explicou isso, se a própria doutrina não está dando suporte para isso. Então a gente vai, né, no palavreado aí do Babu, vamos ficar criando sistemas, ou seja, criando hipóteses, sem nunca poder comprovar essas hipóteses. E imagina, pô, um cachorro, que eu falei, para chegar nesse princípio que vira homem, ele tem uma bagagem diferente do que uma mosca. Então, acabou a justiça de Deus nesse negócio. Pô, então não está saindo todo mundo do mesmo jeito, simples e ignorante. Vamos embora. Por outro lado, se procurares as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis no lugar delas os palácios e os castelos da civilização moderna, ou seja, nossas casas, né? A veste de peles brutas sucederam os tecidos de ouro e de seda. Enfim, a cada passo encontrareis a prova dessa marcha incessante da humanidade na direção do progresso. Ou seja, coisa que você não encontra no mundo animal, né? Tanto que no mundo animal, o que tem? A sucessão de espécies, aquelas que melhor se adaptam ao ambiente, conforme vão mudando. Não é um progresso espiritual. A formiguinha agora constrói a casa de outro jeito. Esse progresso constante e invencível, irrecusável da espécie humana, e desse estacionamento indefinido das outras espécies animadas, conclui isso comigo, que se existem princípios comuns aos que vivem e aos que se movem na Terra, ou sobre a matéria, não menos verdadeiro é que unicamente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que fatalmente vos impele para adiante e sempre para adiante. Ele fala assim, ó, se você comparar vocês com os outros, só vocês que estão nessa linha. As outras não estão nessa linha. Ah, mas Jorginho, obrigado. Jorginho, a gente nem compreende Deus, não sabe nem o que é Deus. Não adianta você brigar com ele, você vai passar vergonha. Você não sabe o que você está falando. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentar, vos vestir, vos auxiliar. Deu-lhe uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudar necessitavam compreender e lhe deu a inteligência proporcional ao seu serviço, que são chamados a prestar. Mas na sua sabedoria, ou quem nessa sabedoria? Deus, né? Não quis que estivessem submetidos à mesma lei do progresso. Assim como foram criados, assim permanecerão até a extinção das suas raças. Jorginho já ia largar de acreditar em Deus, em tudo aquilo mais, né? Disseram os espíritos mediunizam e fazem mover a matéria inerte. Cadeiras, mesas, piano, fazem mover sim, mas mediunizam não. Pois, mais uma vez os digo, sem médio, nenhum desses fenômenos pode se produzir. O que há de extraordinário em que, com o auxílio de um ou de vários médios, façamos mover a matéria inerte, passiva, que justamente em razão de sua passividade e de sua inércia é apropriada para se submeter seus movimentos e às impulsões que desejamos imprimir. Ou seja, por isso aqui, ó, no México, é próprio o espírito fazer mexer. Para isso, necessitamos de médio. Isso é positivo. Mas não é necessário que o médio esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que ele nos fornece a sua reveria e mesmo ausente. Principalmente no fato de tangibilidade e de transporte. Nosso envoltório, mais empoderável e mais sutil que o mais sutil e o mais empoderável dos vossos gases aí na Terra, unimos
casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico, porém animalizado do médium, e cuja propriedade de expansão e de penetrabilidade é imperceptível para vossos sentidos grosseiros e quase inexplicáveis para vós, permite-nos mover os móveis e até quebrar nos aposentos depositados. Ou seja, está mostrando, ó, a gente age através dessas coisas porque a gente tem uma semelhança de perispírito. O senador quer comentar, senão vai você. Aqui eu acho que ele continua, né? O animal É uma linha de raciocínio lógica, né? O animal é uma coisa, a matéria inerte é outra também. Então não confundam também as coisas, né? Uhum. Vamos lá. Certamente que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. E muitas vezes acontece que o pavor súbito que os toma e que vos parece sem motivo é causado pela visão de um ou de muitos desses espíritos, mal intencionados em relação aos indivíduos presentes ou aos seus donos. Muito frequentemente se vê em cavalos que se recusam a avançar ou recuar, ou que se empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, podeis estar certos de que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em detê-los. Lembrai-vos da mula de Balaão, que, vendo um anjo pela frente e temendo sua espada flamejante, não queria avançar adiante. É que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis tornar-se visível apenas para o animal. Mas quero repeti-lo, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Precisamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque necessitamos da união dos fluidos similares que não encontramos nos animais nem na matéria bruta. Aqui tem uma coisa que o pessoal entende. Não, mas espírito, o animal consegue ver o espírito. Não é consegue por vontade dele, é o espírito que se mostra para os animais. E ele fala aqui, ó, primeiro antes de se mostrar para Balaão, se mostrou para o animal. Mas da onde que ele tomou essa coisa para ficar tangível, pelo menos depois tangível, né, por Balaão? Mas como que ele tornou-se tangível somente para o animal? Ele pega elementos que o médium, poderia ver o Balaão ali, né, poderia ser um médium, e forneceu para o espírito ali, condensou o perispírito dele, primeiro se mostrou só para o animal, e depois ficou mais tangível, se mostrou para Balaão, né? Então, não é um animal que vê, é um espírito que se apresenta, então não tem mediunidade nisso. E mesmo assim, o fato de você ver o espírito, isso não é mediunidade. Mediunidade é ser intermediário. Instrumento. Então as pessoas confundem. Aí fica aquela mística. É bom você ter um gato na sua casa, porque o gato afasta mais energia, os espíritos que querem prejudicar você. Já colocam nas costas de um pobre do animal uma carga que ele não tem. Agora vamos aí, ó, preste atenção esse pessoal que fica insistindo em dar passe nos animais, não tem nada a ver. O senhor... tá, você? Eu falo esse aqui, você segue depois do próximo. Hein? O senhor T, dizem, magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequência de sua magnetização. Com efeito, infiltrando-lhe um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza, ele o esmagou, agindo sobre ele, embora mais lentamente, à semelhança do raio. Assim, não havendo nenhuma possibilidade de assimilação entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, nós os esmagaríamos imediatamente ao mediunizá-los.
Aí que tá. Aí o pessoal que não conhece Kardec fica inventando esses negócios da passe animal, sem, tipo, noção nenhuma do que tá fazendo. Nenhum, assim, ó, pelo espírito não é igual se tentar fazer, vai dar. Ah, mas tão dando. Por isso que eu falo assim, esses passos que se aplicam na casa do espírito não tem nada a ver com magnetismo. E que nem o senador coloca, é uma água que passou. É vento na sua cara, vamos dizer assim, né? Não acontece porque não tem magnetizador mesmo nos animais ali, os passistas. Não existe passista ali, né? Existe um movimento como, porque se tivesse, a gente ia estar matando os animais lá com esses passos esdrúxulos que o pessoal fica fazendo. É como se fosse o animal, como se fosse 110 volts, né? E você liga na tomada 220. Você mata o bicho. Você mata. E aí, quando ele fala de esmagar, é porque ele não tem como, na linguagem do que realmente acontece, né, que causa morte, ele usa uma analogia, né? A gente esmaga ele. É que nem o senador agora falou. É como a gente ligar um aparelho no 110 no 220. A gente vai torrar o negócio. Então, aqui, esse negócio de esmagar é uma alegoria, mas mostrando, ó, é diferente você ficar insistindo durante muito tempo, você vai matar o coitado, porque não tem assimilação. Vai, Amandinha. Isto estabelecido, reconheço perfeitamente que entre os animais existem aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se haja bem ou mal para com eles. É que Deus, que não faz nada incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do bem do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente aos animais selvagens que habitam as solidões. Mas daí, a poder servir de intermediário para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença das naturezas. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma sensível e compreensível para vós. É com a ajuda dos materiais que possui que o médium traduz nosso pensamento na linguagem vulgar. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Há palavras, nomes, letras, sinais quaisquer similares àqueles que existem entre os homens, mesmo os menos inteligentes? Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham-no mesmo. Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já ouvistes reproduzi-los? Não. Concluí, pois, que os animais não podem nos servir de intérpretes. Para me resumir. Tá. Não, pode ir. Ah, tá. Posso ler? Pode ir, termina aí. Ah, tá. Para me resumir, os fatos clínicos não podem se manifestar sem o concurso consciente ou inconsciente de médiuns, e isso apenas entre os encarnados. Espíritos como nós, que podemos encontrar aqueles que nos sirvam de médiuns. Quanto ao adestramento dos cães, dos pássaros ou outros animais, para fazer tais ou tais exercícios, é assunto vosso e não nosso. Não existe medida. Aí tem uma notinha, né? Encontra-se na Revista Espírita de 1861 um detalhe de um processo utilizado pelos adestradores de pássaros hábeis com o objetivo de fazê-lo tirar de um maço de cartas a desejadas. Ou seja, então esse pessoal que fica viajando aqui, ele fala que hoje ainda existe essas pessoas, que nem o senador fala, né? Que os animais servem para tirar espírito de casa, que pode até servir. No Edgar Armand, no livro Mediunidade dele, acho que é o capítulo 13 ou 15, ele fala que o médium de um não sei de quem entrou no corpo de um leopardo ou de um negócio que correu milhas distante até chegar no lugar. Não sabe o que está falando. É o capítulo 13, eu acho que é o capítulo 13, se não me engano, 15. Né? É umas besteiras sem lógica nenhuma. Não tem como usar o corpo do animal como mediunidade. Porque o perispírito não se bate, não são da mesma categoria. Não tem... Então, passe também não existe. Né? Sim.
Aqui eu achei interessante, inclusive, o trecho que ele fala assim, ó, é com o auxílio dos seus próprios materiais que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Ou seja, o médium, ele vai traduzir na sua própria linguagem, pelos conhecimentos que ele próprio traz, pela bagagem de conhecimento que ele traz, a ideia que veio por pensamento do espírito. Como é que um animal vai fazer isso se ele não sabe falar? Ele não tem bagagem cultural, não sabe ler e escrever. Como que o animal vai fazer isso? Como que o espírito vai conseguir transmitir para o animal uma ideia e o animal transmitir para a gente a mesma ideia? Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Então, o próprio meio material já mostra que é impossível. É impossível. Racionalmente, estudando a doutrina espírita, vê-se que é impossível essa ideia de ter o animal como médium. Nossa, aprendi hoje. E até essas ideias. O que é que você falou, mano? A sua fala tá falhando, Amandinha. Eu não sei se é porque você não tem foninho aí. Não, é que eu aprendi coisa nova hoje que eu tinha dúvida ainda, entendeu? Do que eu já tinha estudado antes. É isso. Você tem o livro do Edgar Armond, Mediunidade, aí, que você fez o curso? Não, eu nem quis comprar. Ah, ainda bem, fez bem. Deu sorte. Deu sorte. Então, ó, conseguimos encerrar 2 capítulos sem Jorginho. Nossa! Na próxima Jorginho vai ficar irado por nós já termos falado um capítulo sobre os animais. Mas foi uma benção, senão não é que nem sonhador, a gente tinha conseguido virar a página ainda. Nada é por acaso, nada. Fala para ele, Jorge, você assiste aí os nossos debates quando eu colocar lá no YouTube, aí você assiste o que a gente discutiu. Ele com certeza vai querer fazer um replay. Vamos fazer um replay sobre esse capítulo. Ai. Vamos que vamos, então? Então é isso aí, encerramos por hoje. Sábado.